É bem interessante essa ideia que, em geral, nós fazemos, e é a ideia de fazer escolhas, de ter essa liberdade e consciência para escolher. Na verdade, o que ocorre com as nossas escolhas? O que são estas escolhas? Serão essas escolhas nascidas da liberdade? Será que isso que nós chamamos de consciência, que é a consciência do eu, que é a consciência na pessoa, a consciência deste mim, será que esta consciência, ela de fato é individual? Ou aquilo que estamos representando como indivíduos é ainda parte de uma visão coletiva de mundo, de uma visão coletiva de consciência humana, de consciência egóica? Aqui nós queremos colocar, tocar, investigar com você esta questão da consciência. O que nós temos dito é que temos nesta vida a possibilidade da visão real da vida. E que esta vida que conhecemos, a partir desta consciência conhecida em nós, não é real. E que a visão desta nova vida, desta real vida, que não é esta vida, requer a presença de uma nova consciência. E esta nova consciência é a realidade deste ser. A realidade desta verdade que é você, em sua natureza verdadeira. A verdade sobre você é a verdade sobre esta real consciência. Nós temos a verdade sobre quem somos, a verdade de nós mesmos, a verdade sobre nós, a verdade que conhecemos. Essa verdade que conhecemos é a verdade que o pensamento nos faz conhecer, nos faz perceber, nos faz sentir e pensar a respeito. A verdade sobre nós é esta ideia, é esta configuração mental, é esta imagem. Nós temos sobre nós uma imagem. A autoimagem é o que o pensamento tem sobre quem nós somos. Essa é a verdade que temos sobre nós mesmos. Portanto, você e a autoimagem, a imagem que o pensamento construiu, estabeleceu aí, nesse cérebro, dentro de você, é algo que não passa de uma representação mental. Isso assume uma veracidade, uma verdade, que é o que nós chamamos de minha vida. Podemos investigar isto, tomar ciência disto que ocorre conosco. Podemos olhar para as nossas reações. Podemos tomar ciência de como isso se processa. Se isso não se torna possível, será impossível uma real visão da vida real, da natureza
da verdade sobre nós mesmos. Por isso nós precisamos aqui do autoconhecimento, da meditação, olhar aquilo que se passa conosco, olhar aquilo que ocorre dentro de nós. É bem interessante tudo isso. Saber que aquilo que se passa dentro de você não é algo novo, é algo velho. É assim que a mente está funcionando. Nós estamos funcionando, tomando ações, decisões e fazendo escolhas a partir de uma velha condição, que é a condição psicológica do pensamento programado, condicionado. O pensamento em nós é um elemento que está presente e ele não é novo. Ele vem do passado. Assim, não estamos dando a este momento uma resposta em linha com aquilo que aqui está presente neste instante. Estamos dando uma resposta a partir de uma reação. O que quer que você tenha dentro de você sobre si mesmo, sobre o outro, sobre a vida, qualquer que seja esta percepção, visão, entendimento, é algo que nasce de uma reação do passado, de uma memória, recordação, lembrança. Então, o que são nossas escolhas, decisões, respostas sendo dadas à vida, é algo que vem do velho, é algo que vem do passado. Nós nos deparamos com a vida aqui, neste instante. Mas não temos ciência da vida que está aqui, neste instante. O que temos neste contato é aquilo que o pensamento, que vem do passado, que é uma reação da memória, representa. Quando você lida com pessoas próximas, você está lidando com pessoas a partir da pessoa, como você se vê. É a partir de como você se vê que você vê o mundo à sua volta, que você vê o outro, que você se relaciona com ela ou ele. Esta é a autoimagem. Nós precisamos descobrir a beleza de um encontro com a vida real. E isto representa o fim da autoimagem. Ciência da verdade daquilo que é você. É a presença desta nova consciência. Aquilo que está presente quando não há mais qualquer imagem. Quando você fica com raiva de mim, porque eu lhe contrariei, esta raiva está assentado agora em você. Na imagem que você construiu sobre mim. E esta imagem que você tem sobre mim está na autoimagem, que é a imagem que você tem sobre quem você é. Repare como é fundamental isto, esta compreensão. Compreender como você funciona é compreender como o outro funciona. Nós temos amigos nesta base, temos inimigos nesta base. Nós temos aqueles que nós odiamos nesta base
e aqueles que nós amamos também nesta base. Repare que não existe nenhuma diferença neste sentido entre amor e ódio. Nós estamos apenas com uma única moeda, com dois lados. Este é o princípio da dualidade presente dentro das nossas relações. Quando nós dizemos amar porque sentimos prazer, porque sentimos gratificação, satisfação, aceitação, reconhecimento do outro. Eu amo aquele que me dá aquilo que eu preciso, que eu necessito, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, sexualmente. Ele deixou de me dar, eu deixo de amá-lo. É o que nós chamamos de amor. É algo que se sustenta em satisfação, em comprazimento, em realização, em preenchimento. Se o prazer está presente, o amor está presente. Se a dor está presente, eu me afasto, deixo de amar e posso até passar a odiar. Portanto, estas são as nossas relações uns com os outros, a partir desta consciência, que é a consciência egóica, que é a consciência do eu. Ela é constituída desta mente presente, que nós dividimos em consciente e inconsciente. As memórias ocultas, de difícil acesso, nós chamamos de inconsciente. As memórias de fácil acesso, de rápida lembrança, nós chamamos de consciente. No entanto, nós estamos diante de um único movimento, que é o movimento da mente, que é o movimento do pensamento. Descobrir como nós funcionamos é aprender a lidar com essas reações. Uma coisa que é importante é voltarmos a esta visão clara, a esta compreensão bem esclarecida de que qualquer pensamento em você não é novo, é algo que vem do passado. Se é algo que vem do passado, é uma reação da memória. Como uma reação da memória, todo e qualquer pensamento não representa a realidade deste momento presente, da vida como ela acontece aqui e agora. Portanto, a presença da vida real requer necessariamente, para a compreensão do que ela significa, uma visão nova, que não pode ser reativa, que não pode estar vindo do passado. Quando estamos livres do pensamento, temos acesso à vida, como ela acontece. Portanto, o que é o pensamento? Qual é a verdade deste movimento interno que ocorre dentro de cada um de nós, que nos faz ver o mundo neste ou naquele formato? Portanto, a presença do pensamento. O que é? O pensamento é a imagem. Reparem a base simples que nós precisamos ter aqui. E como nosso propósito é investigar isto com calma, olhar
de novo, de novo, de novo. Precisamos ter esta paciência. Primeiro, antes de tudo, aprender a ouvir, a escutar de uma forma nova. Não importa se você já ouviu isto algumas vezes, ouvir sobre isto não é suficiente. Aqui o convite é para escutar. E quando você aprende a escutar, esse escutar é sempre novo. O assunto volta, mas neste escutar há uma forma de aproximação nova. Esta forma é a aproximação livre do peso das palavras, do significado meramente intelectual, verbal das palavras. Então, este escutar é um novo escutar, e neste escutar, a visão aprofunda, esclarece. Esta é a presença da compreensão. Nós precisamos, nestes encontros, descobrir a diferença entre entender algum assunto ou ter uma compreensão direta. E aqui estamos nos propondo a ter uma compreensão, o que representa uma visão direta, impossível sem a presença desta qualidade de escutar, de tomar ciência daquilo que está sendo colocado aqui. Portanto, esse ouvir a partir do intelecto não funciona. É este ouvir novo, que é o escutar, que nos permite, sim, ter uma aproximação deste assunto. Portanto, olhar para aquilo que se passa conosco aqui, neste instante, é aprender sobre o pensamento. Quando fica claro que o pensamento, de fato, é só uma representação, é uma imagem, é um quadro, mas não é a própria realidade, nós deixamos esse peso intelectual, verbal, esta prisão às palavras. Então, uma coisa que é importante nesse escutar, para investigarmos esta pergunta sobre o que é o pensamento, é olharmos de perto que qualquer pensamento é só uma imagem. Quando eu uso uma expressão aqui, essa expressão terá um significado intelectual, verbal, em seu cérebro. Então, nesse cérebro aí, haverá um entendimento, mas aqui nós precisamos ter uma nova visão do que está sendo colocado aqui. Esta nova visão, ela se torna possível quando temos a compreensão. Então, escutar é diferente de simplesmente ouvir. Quando uma expressão é colocada, para qualquer palavra, toda palavra é um pensamento. Esse pensamento é uma imagem. Então, a palavra simboliza algo, mas não é aquilo. A palavra casa não é aquele imóvel onde você habita. A palavra comida não é o alimento que você come. A palavra é apenas um símbolo, uma representação, uma imagem. Nós estamos vivendo internamente e toda esta vivência interna
se expressa externamente em gestos, ações, relações, o tempo todo. Portanto, nós precisamos descobrir a limitação do pensamento, uma vez que o pensamento é apenas o símbolo, a imagem, a representação mental daquela dada coisa. Nós estamos vivendo psicologicamente neste símbolo, nesta imagem, nesta representação. Quando estamos presos a esta autoimagem, podemos nos livrar desta autoimagem e, portanto, deste símbolo, desta representação mental, para lidarmos com o momento presente, no caso, com ele ou ela, ou com a vida, ou com as experiências. Podemos nos livrar desta psicológica condição? Reparem, isto requer uma vida livre do pensamento, deste modelo, que é o modelo do pensamento psicológico. Isso é possível quando aprendemos, aqui neste instante, a morrer para o pensamento, a morrer para o passado. Podemos lidar com a vida a partir deste momento, sem o ontem. Lidar com ele ou ela sem a imagem, sem o quadro mental, sem esse modelo psicológico que está mantendo a continuidade do passado. E se nós temos a continuidade do passado, nós temos a continuidade da tristeza, do sofrimento, da confusão, dos desentendimentos, dos conflitos. Portanto, o que é lidar com a vida neste instante é lidar com o pensamento livre dele. Quando o pensamento se faz necessário, como o pensamento técnico, que em algumas vezes ele se faz necessário, sim. Podemos ter dele uma aproximação livre. Aqui, por exemplo, o uso da fala é o uso da linguagem, que são pensamentos. Mas podemos lidar com a palavra sem estarmos presos psicologicamente a elas, sustentando uma imagem que o próprio pensamento está traduzindo, interpretando. Esta é a liberdade de lidar com o pensamento na verdade do pensar. Veja, nós não sabemos o que é o pensar. O pensar é a liberdade de lidar com as palavras, de lidar com esses símbolos, com estas imagens, sem internamente estar reagindo a elas, sem internamente estar sendo levado por elas para tomar ações, para se identificar com sentimentos, com emoções ou experiências, a partir do experimentador, a partir do pensador, a partir deste elemento, o sentir. Reparem a beleza do que estamos colocando aqui para você. A psicológica condição do eu, do ego, desta velha consciência egóica, é a condição de estarmos o tempo inteiro se identificando com as palavras, reagindo a elas, preso nelas. Assim, existe este eu, que é o pensador, preso ao pensamento. Este eu, que é este elemento que sente, preso aos sentimentos.
ou as emoções, este eu, preso à ideia de ser o autor das ações, por exemplo, fazendo escolhas. Veja, estamos diante de um fundo de condicionamento, de crença nesta dualidade, que é a presença deste eu e o não eu. Quando nos livramos desta psicológica condição, estamos em contato com o momento presente, sem o passado, sem este condicionamento e, portanto, sem esta dualidade. Esta clareza neste sentir, neste agir e neste pensar requer a ausência do pensador, do experimentador, deste sentido do eu, do ego, no sentir. Eu não sei como isso soa para você. Se estiver muito confuso, assista outros vídeos aqui no canal. Se aproxime de um desses encontros online que nós temos nos finais de semana, sábado e domingo. Nós precisamos tomar ciência da vida, como ela acontece, livre do eu, livre do ego, e, portanto, livre do passado. O nosso convite é para o fim desta autoimagem. O nosso convite é para o contato com a vida, o que representa esta ciência de morrer para o passado, de morrer para esta continuidade do eu, para todo este movimento de memórias e lembranças que estão alimentando constantemente esta autoimagem. Uma vida livre do ego é a presença da liberdade. Quando a liberdade está presente neste espaço, que é um espaço novo, que é o espaço desta nova consciência, desta real consciência, temos a presença do amor, a presença da verdade do seu ser, é a presença da felicidade. Assim, olhar para ele ou ela, olhar para si mesmo, olhar para a vida, sem alguém presente nesta experiência, é o experimentar deste instante, deste momento. Portanto, não se trata mais da ilusão de alguém fazendo escolhas, tendo liberdade. Quando há inteligência, clareza, lucidez, não há escolha. A realidade da liberdade é a ausência deste eu, que toma decisões a partir do gostar ou não gostar, do querer ou não querer. Há uma qualidade de vida nova, real, indescritível, quando a realidade está presente, quando a realidade da vida está presente. E é exatamente isto que estamos vendo aqui com você. Contato com este momento, o contato com aquilo que está presente, sem a ideia de um elemento que se vê como observador disto que está aqui, que se vê como o elemento experimentador, é a presença da verdade, é a presença daquilo que é indescritível. A boa notícia é que você nasceu para esta visão, para este sentir, para esta ação, para este pensar.
A presença desse natural estado de ser é a presença do florescer do seu divino estado, que é a meditação. O contato com a vida, sem o movimento deste centro ilusório, que é aquilo que nós chamamos de consciência, pessoal consciência, particular consciência, minha consciência. Expressões como eu, meu, a pessoa que eu sou, tudo isso gira em torno de uma visão equivocada da vida como ela está acontecendo neste instante. É a presença ilusória de uma particular vida autocentrada, de consciência pessoal. Contato com a beleza deste momento é o contato da vida em Deus. Não é alguém em Deus, é a realidade de Deus. Quando esse sentido do eu, deste mim, deste alguém, não está mais presente. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando com você, são oportunidades para investigarmos isto, nos aprofundarmos. Então nós temos 2 dias online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isto é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Qualquer forma de olhar a partir do pensamento é a partir de conclusões, de comparações, ideias, propósitos, alvos, aceitações ou rejeições. Esse é o modelo do pensamento. O pensamento em nós, ele nos impede de um contato real com a vida como ela acontece.